Nesse momento teremos então a atividade de um painel, a palestra sobre gestão de investimentos, entre outros tópicos, que irão atender também, falar sobre as exigências legais, comitê de investimentos, mercado financeiro, precificação de ativos e entre outros assuntos relacionados à gestão de investimentos. Nós convidamos para coordenar esta atividade o Luiz Carlos Brenner, ele que é o vice-presidente da região sudeste da FIBEM. Com muita honra vamos receber o nosso palestrante, Ronaldo Oliveira, também grande referência na gestão de investimentos. O tema, gestão de investimentos, um dos temas muito importantes na gestão do RPPS, e o papel do conselheiro é de extrema relevância e importância para que a gente possa ter uma gestão bastante eficiente e os institutos possam conduzir a sua carteira de investimentos em busca da sua meta, em busca de acumular reservas, como a gente já teve a oportunidade de ver nesses 2 dias que estamos juntos, a relevância de ter um fundo sustentável, um fundo que se prospere ao longo do tempo, para que a gente possa garantir o pagamento dos nossos compromissos enquanto unidade gestora de previdência e responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários. Então, a participação dos conselhos é de extrema importância, como eu disse, conselho deliberativo, conselho fiscal e também os comitês de investimentos, com certeza, no seu papel de consultivo aos gestores do regime próprio previdência. Então, a ideia é de trazer para vocês um pouco mais desse conhecimento, no sentido de capacitá-los cada vez mais para auxiliar na gestão dos regimes próprios. Esperamos que vocês tenham gostado até hoje, desses 2 dias que já estivemos juntos, aproveitado para acumular, adquirir mais conhecimento e possam levar isso para os municípios, os estados de vocês e levar isso como aprendizado e disseminação do conhecimento aos demais colegas. Bom, sem que a gente adiante um pouquinho mais, no final a gente abre para perguntas e conversa um pouco mais. Vou passar a palavra já para o nosso amigo Ronaldo, que é um amigo da FIBEM, mais uma vez agradeço, profissional de extrema competência, reconhecido no mercado, uma pessoa que é muito parceiro da associação, tem um vasto conhecimento e vai poder trazer para vocês aí um pouco da experiência dele do dia a dia aí na gestão do RPPS. Qual a palavra, Ronaldo? Obrigado. E a gente tem hoje uma matéria, uma missão bastante longa e não é tão simples. Porque, como o Breno colocou, o grande princípio, o grande propósito de vocês trabalharem e estar à frente do regime próprio é única e exclusivamente para pagar benefícios futuros. Então, vou me dirigir aqui para a gente já não se alongar e a gente já indo ao tema da apresentação. Vocês existem para pagar os benefícios dos servidores lá na frente. E muitas vezes a gente fica muito preocupado, grande parte das pessoas que estão no dia a dia do regime próprio, com a parte dos investimentos, que é o glamour, que é olhar os bancos, fazer as análises, mas muitas vezes a gente esquece do que é o primordial, que é o essencial, que é o passivo previdenciário. Então, através da apresentação de hoje, o que tentaremos mostrar? Lógico, sim, olhar um pouco a parte dos investimentos, mostrar para vocês o mágico que sai da cartola e que de vez em quando some com o dinheiro da aplicação. A aplicação passa a ter uma rentabilidade muito menor. O que esse mágico faz? O mágico nada mais é do que uma fração, uma conta que se faz de marcação a mercado, do MTM, a gente vai abordar. Depois a gente vai falar um pouquinho da parte do passivo, algumas premissas atuariais que vocês devem olhar, sempre focando na parte de fiscalização, do controle, para depois finalizar, tentar juntar a parte do ativo com a parte do passivo e olhá-los em conjunto. Primeiramente, o que nós vamos fazer? Eu prometo que eu faço metade da apresentação mais voltada para esse lado, e depois eu vou me dirigir ao outro slide que tem ali do lado. Como agenda, a gente tem para o dia de hoje arcabouço legal. É onde eu vou me fundamentar bastante. E na maior parte das vezes está na íntegra o artigo pensado da lei. Por quê?
Porque por mais que a gente falasse de conceitos, na hora que vocês vão ler a lei, a questão da hermenêutica, da interpretação, muitas vezes se torna difícil. Então eu prefiro colocar o artigo da lei, ler com vocês, explicar as palavras essenciais, porque vai ficar mais fácil na hora que vocês se prepararem no texto legal, a minuta que estiver na mão de vocês, para vocês lembrarem do que foi dito aqui. Fica mais fácil da lei sair do conhecimento do que ter o conhecimento e depois tentar adequar a lei. Essa é a grande dificuldade que a gente tem no dia a dia. Tá? Eu vou me ater a uma parte um pouquinho mais trabalhosa da questão dos conceitos, mas a gente vai ter aí aos poucos a paciência, e vocês vão ver que vocês vão pensar legal. Entrar no segundo ponto, que é aí das diretrizes sobre as análises de investimento. Eu estou respaldando como a 3922, mas veio a legislação posterior, e a posterior, ela exclui algumas coisas desta resolução, então a gente trabalha como base. Tá? Precificação de ativos é onde vai aparecer o mágico Coca-Cola. Esse talvez é um dos pontos essenciais da apresentação de hoje. É dar a lucidez a vocês o porquê que ocorre desse mágico sumir com dinheiro em muitas aplicações. Sumir, entre aspas, né? Porque a gente vai explicar como funciona. Falar um pouquinho dos tipos de risco lá na frente, as validações de algumas premissas atuariais, o impacto que isso aqui dá no cálculo atuarial, e depois juntar os dois, ativo e passivo, lá na frente. Tá? Vocês vão ver que tem slide que eu vou me ater mais, tem slide que eu vou passar, tem slide que a gente vai olhar não passando, mas o que eu quero? Como esse material vai estar disponível para vocês, eu quero que quando vocês chegarem lá em casa, cada um imprima e leia, porque tem uma lição de casa a fazer. Tem toda uma estrutura lógica, algumas outras definições interrelacionadas aos assuntos, e é de fundamental importância que vocês façam a lição de casa. Mais para frente, quando eu encontrar com vocês por aí, vou fazer a chamada oral, para ver se de fato foi lido. É muito interessante. Vamos parar agora direto para a questão do arcabouço legal, e a gente já vem com a expressão que é a principal quando se fala de regime próprio, quando se fala de qualquer previdência. A questão do equilíbrio financeiro e atuarial. O Breno acabou de abrir a palestra e ele já mencionou sustentabilidade do regime próprio, fazendo o equilíbrio. E onde está isso na lei? A lei é muito clara. Eu fui lá na famosa 9717, onde todo mundo já ouviu falar, no artigo 1º, e lá estipula que os regimes próprios dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos militares do Estado e do Distrito Federal, deverão ser organizados baseados em normas gerais de contabilidade atuária. Interessante que a parte de contabilidade foi muito bem explanada ontem, tanto pela Diana, teve até o livro lá para ser autografado, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observando alguns critérios. Você vai encontrar também na portaria 402, o artigo 8º, onde fala: os regimes próprios deverá ser garantido o equilíbrio financeiro e atuarial. Da mesma maneira, no artigo 5º, inciso 2 da portaria 204, a observância do equilíbrio financeiro e atuarial corresponde à implementação em lei, atendido os parâmetros estabelecidos pelas normas de atuária aplicáveis aos regimes próprios. Ou seja, sendo você conselheiro, fiscal ou deliberativo, sendo você participante do comitê de investimentos ou dirigente, diretor, essas três palavrinhas, equilíbrio atuarial e financeiro, tem que sempre ser perseguida no dia a dia do trabalho de vocês. Artigo 2º, parágrafo 1º da 9717. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios são responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrente do pagamento de benefícios previdenciários. É fundamental este contexto, porque não pensem vocês só que vocês estão lá no regime próprio sozinho e cuidando no dia a dia, que a responsabilidade de todos esses agentes que eu acabei de mencionar, estão todo mundo no mesmo barco. A preocupação é muito maior. A preocupação, os prefeitos e os governadores deveriam ter a noção da importância de um regime próprio e do quanto é importante, sim, fazer os repasses, que tem muitos que não vêm fazendo, porque senão acaba culminando
e exemplo que está na TV, isso não precisa nem dizer, a questão da Assembleia no Rio de Janeiro, onde os servidores estão lá naquela baita discussão acalorada, justamente por quê? Porque não se deu o devido atenção à parte dos investimentos, não se olhou direito passivo, e agora quem tem que pagar a conta é você, servidor, dos desmandos que foram feitos no passado. Não está certo. E aí tem que subir a alíquota, através do calculatorial mencionou, que estão falando lá chegando a 30%. Coitado daquele servidor já aposentado, que percebe R$1.000 por mês, vai descontar 300, tem 700 para ele sobreviver, porque ele nem viver. Então está aqui. A responsabilidade, lógico, é de vocês dentro do regime próprio, mas é muito maior ainda quem é o dono do ente lá que está do cargo. Tem que ter a consciência dos prefeitos e dos governadores qual é o impacto que isso pode dar. Não hoje, porque as desmandos, as besteiras podem ser feitas hoje, só que vai repercutir daqui 5, 10, 35 anos para frente. Então tem que semear sempre o bem, para colher frutos lá na frente. Artigo 8º da mesma lei. Os dirigentes do regime próprio dos entes estatais, bem como os membros dos conselhos administrativo e fiscal, respondem diretamente por infração disposto na lei. Ou seja, está todo mundo no mesmo barco. As responsabilidades são solidárias. Não pense você que eu estou só com a minha função de X. Qual é a sua função lá dentro do regime próprio? Vai envolver todo mundo, porque hoje o Ministério, cada dia mais, coloca todo mundo nas fases dos processos decisórios, cada um com a sua competência, mas todo mundo participa. Então os olhos têm que estar cada dia mais abertos ainda para o que está sendo feito no dia a dia. Está todo mundo junto, a responsabilidade é solidária. No caso do artigo 10, no caso de extinção do regime próprio, a União, Estado, Distrito Federal e os municípios assumirão integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a sua vigência. Ou seja, não adianta pensar que o regime próprio, ele por si só tem vida própria, porque tem o CNPJ próprio, ele que se vira, ele que se cuide. Não. Se acontecer um problema do regime próprio degringolar, o que está assumido, os benefícios têm que continuar sendo pago pelo ente. E aí a conscientização de novo de quem está lá, o ente, dos prefeitos e dos governadores, da importância de estar olhando isso aqui. E me pasma eu saber ontem que tem instituições que eram autarquias, regimes próprios, e que estão voltando agora para tornar-se fundo de previdência, sob o guarda-chuva do CNPJ da Prefeitura. Meu Deus do céu, que retrocesso. A evolução foi os regimes próprios criaram-se por fundos, muitos dos desmandos ocorridos hoje é porque por ser fundo de previdência estava sob o CNPJ da Prefeitura, chegava no final do ano, o prefeito precisa pagar 13º, não tem dificuldade, o que ele olha? Ele olha no cantinho ali, tem uma conta denominada fundo de previdência, e simplesmente fala, faz um empréstimozinho, dá esse dinheiro, só para pagar o 13º, deixa eu virar o exercício, eu já devolvo tudo. Aí criaram-se essas enormes dívidas, esses enormes parcelamentos de desmandos feitos ao transcorrer desses inúmeros anos e que simplesmente vai dando esses problemas que a gente vê refletir aí no estado do Rio de Janeiro. Artigo 19 da portaria 402. As disponibilidades financeiras vinculadas ao regime próprio serão depositadas e mantidas em contas bancárias separadas das demais disponibilidades do ente federativo. Está na lei. Como que vai retroceder para virar fundo de previdência novamente, misturar tudo junto com a prefeitura? Artigo 20. As disponibilidades financeiras vinculadas ao regime próprio serão aplicadas no mercado financeiro e de capitais de acordo com as resoluções do Conselho Monetário Nacional, CMN. A gente vai ter um tópico específico só para falar disso. Com exceção dos títulos do governo federal, fiquem atentos, é vedada a aplicação dos recursos dos regimes próprios em títulos públicos e na concessão de empréstimos de qualquer natureza. Ou seja, título público federal, vocês podem comprar e até devem. Depois a gente vai entrar e vai mostrar como funciona. Proibido comprar de título emitido por Estado ou título emitido por município.
Porque a gente sabe que a saúde financeira é um pouco mais deficiente. E no título público federal, o Tesouro que emite, a gente vai conversar, a solidez é muito maior. E não pode também fazer empréstimos. Não pode emprestar para servidor. Diferentemente até dos fundos de pensão. Talvez um dia isso possa até vir a acontecer, e acho que seria até benéfico, se eu evoluísse para esse ponto. Mas no momento ainda acho que faltam estruturas, falta ainda algo que cerceie essa maneira de empréstimos. Mas devia ser também a mesma questão dos fundos de pensão, onde o próprio participante do plano do fundo de pensão, o fundo de pensão consegue conceder empréstimos a uma taxa muito menor que até mesmo das entidades financeiras dos bancos. Faz aquela questão de consignado e assim por diante. Ok? Portaria 204, artigo 4º. Todo mundo aqui, em algum momento, já ouviu falar do CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária. Ele contém 16 itens, a gente vai mostrar depois. O que é exigido? Quando que vai ser exigido? Eu vou receber transferências da União, eu preciso estar lá com o CRP redondinho, senão não tem repasse federal. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como recebimento de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União. Tenho que estar com o CRP direitinho em dia. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. CRP em dia. E por último, pagamento de valores devidos pelo regime próprio, pelo regime geral de previdência. Tem a ver com o Comprev, fazer a compensação, traz o dinheiro lá do regime geral. Fundamental. Tem que ter o CRP em dia. Mas o que é o tal do CRP, se alguém algum dia nunca escutou falar? Vamos passar cada um dos itens, uns itens mais rápidos, outros um pouquinho menos. Por quê? Porque foi mostrado e apresentado no transcorrer dessas apresentações. Artigo 5º. A Secretaria de Previdência Social, quando da emissão do CRP, examinará o cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e municípios dos critérios e das exigências abaixo relativas aos regimes próprios. Item 1, inciso 1. Observância do caráter contributivo do regime próprio. Caráter contributivo está por obrigação definido na lei. Só se institui regime próprio se for através de um plano de benefício definido, com caráter contributivo. Contribui o ente patrocinador, contribui cada um dos servidores. Cada município, cada estado tem as suas alíquotas correspondentes. Lembra que tem que ser 11, não mais que o dobro do ente, 20, do servidor 22, tem os limites, mas está aqui, caráter contributivo. Ou seja, vamos fazer crescer o bolo, todo mundo contribuindo, para lá na frente, de fato, gozar dos benefícios. Inciso 2. De novo, equilíbrio atuarial e financeiro. 3. Cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares e seus respectivos dependentes. 4. Exigência de apenas um regime próprio e uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente federativo. Isso é outro ponto importantíssimo, fundamental. Cada um tem que ter o seu, cada um cuida do seu. Vocês têm competência, sim, para cuidar do seu regime próprio. Não entregue a ninguém, não delegue a ninguém, não façam convênios, não façam nada. Vocês têm, sim, capacidade para tocar o seu dia a dia. Só buscar um pouquinho de conhecimento. A gente ajuda, as associações ajudam, mas vocês têm que tocar a sua vida por si só. A responsabilidade, lembra? Está todo mundo no mesmo barco. Não vai ter para onde correr quando der problema. Exigência de colegiado ou instância de decisão em que seja garantida a representação dos segurados. Aí, através dos conselhos, através dos comitês, tem que ter a representatividade de quem é o dono do dinheiro, ou servidor público. Utilização de recursos previdenciários apenas para o pagamento de benefícios e para a taxa de administração, para tocar o regime próprio no dia a dia. Não pagamento de benefícios mediante convênios, consórcios ou outra forma de associação. 8º.
inciso 8. Pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão, se importem com este item. O Ministério é loucamente desesperado para que o servidor tenha acesso a 100% do que é feito lá dentro. Tudo, exatamente tudo, porque, de novo, o dinheiro é dele. Então, quanto mais informações vocês prestarem, quanto mais acesso deixar para o servidor saber do que está acontecendo, é mais do que obrigação. Não inclusão dos benefícios para efeito de percepção destes de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, função de confiança ou cargo em comissão. 10. Manutenção de contas bancárias destinadas aos recursos financeiros distintas das contas do Tesouro do ente federativo. De novo, como que retrocede para fundo? 11. Concessão de benefícios, muito bem explanado ontem na parcela da tarde, pela Agadar, vamos passar, vocês já estão craque. Atendimento no prazo e na forma estipulados, de solicitação de documentos ou informações pelo Ministério, em auditoria indireta ou pelo auditor fiscal em auditoria direta. Adoção de plano de contas e dos procedimentos contábeis aplicados ao setor público. Otônio, ontem à tarde, junto com a Diana, exploraram muito bem as contas públicas. 14. Observância dos seguintes limites de contribuição previdenciária. Lição de casa. Ontem foi falado a respeito de tudo. 15. Aplicação dos recursos pelo CMN. Vai ser um tópico específico. 16. Olha o quanto de informações os senhores, principalmente os conselheiros, têm que ter acesso e saber do que se trata. Um para ver se está sendo executado da maneira correta, outro para fiscalizar, outro para ter os controles internos. Legislação completa referente ao regime de previdência social. Demonstrativo de resultado da avaliação atuarial, que é o famoso DRAA. Demonstrativo das aplicações e investimentos dos recursos, o famoso DAIR. Demonstrativo de informações contábeis, da política de investimento. Esse item G, vocês estão exatamente no momento. A primeira coisa que vocês vão fazer quando chegar de volta para casa é imprimir a apostila que a gente combinou. Segundo, é começar a discutir, marcar a data já da reunião para a elaboração da política de investimento. Até final do exercício, dia 31 de dezembro, todo regime próprio tem que ter discutida a política e devidamente aprovada pelo Conselho de Administração Deliberativo. Compete ao Comitê de Investimento elaborar uma minuta, um V0, junto com a diretoria, conversa, para depois submeter para ser aprovado. Não é simples, não é trivial. A gente está a 1 mês do prazo final. Quem já não começou, deve começar e urgente. Está aí. Não é do dia para a noite que se faz. Vocês podem contar com a gente. Se quiser auxílio, dúvidas, eu no final vou deixar meu contato, vocês ligam. A gente já tem até uma minuta que pode servir de base para vocês terem um ponto de partida, mas só tem 1 mês. Tem que correr atrás. Demonstrativa de informações previdenciárias e repasses e a nota técnica atuarial. Agora, diante de tudo isso, se são informações a serem prestadas, lógico que tudo tem seus respectivos prazos. Os prazos são lição de casa, mas aí você vai fiscalizar. E aí, já entregou até o dia tal, política de investimento, já foi até o último dia de cada exercício, demonstrativa atuarial, 31 de março de cada exercício, você tem a cola aqui pronta. Só que você põe naquele post-it, põe na parede do instituto, põe onde você senta, e aí você vai ver nas datas, e aí? Está entregue? Já foi? Cadê? Ficar em cima. Tem a colinha para cada relatório, para esse respectivo prazo que deve ser cumprido, que o Ministério quer receber. O Ministério recebe tudo via eletrônica, tem todos os formulários certinho. Portaria 519. A União, artigo 1º, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, em relação aos seus RPPS,
comprovarão a elaboração da política anual de investimentos, de que trata a resolução do Conselho, mediante o envio à Secretaria de Políticas de Previdência Social do demonstrativo da política de investimento. Então, além de você elaborar junto com o comitê, submeter para aprovação, uma vez aprovada, ter ata, todos os participantes e assim por diante, certificação do responsável do regime próprio, tem que depois submeter todas as informações do conteúdo da política para o Ministério da Previdência Social. Parágrafo 1º. A estrutura do demonstrativo será disponibilizada pela Secretaria no CADPREV até 31 de dezembro de cada exercício em relação ao exercício seguinte. Aí o prazo. O envio do demonstrativo de que trata o caput somente ocorrerá por via eletrônica, conforme estipulado. Relatório da política anual e suas revisões. Política de anual é feita, política de investimento é feita para ser cumprida. Não vai colocar na política de investimento um monte de coisa que depois, no transcorrer do exercício seguinte, você não vai conseguir executar. É o verdadeiro tiro no pé. Você vai falar que você vai fazer 10 controles. No dia a dia você vai passar a fazer 3. O tribunal vai vir, os 7, cadê? O Ministério vai vir, cadê os outros 7 que você disse que ia fazer? Então faça aquilo que está ao seu alcance, aquilo que se de fato vai executar. É muito melhor você ter uma enxutinha, mas executando, tendo a cara do seu instituto, do que simplesmente você fazer algo genérico, abrangente, com 1000 conceitos, que depois você vai ser questionado pela omissão de não ter executado aquilo que estava previsto. O demonstrativo deverá conter a assinatura dos responsáveis legais pelo ente federativo e pela unidade gestora do regime próprio e dos responsáveis pela elaboração, aprovação e execução da política anual de investimentos. Todo mundo está no mesmo balaio. Todo mundo participa aí do processo. Artigo 2º. A União, o Estado, o Distrito Federal e o município deverão comprovar junto à Secretaria que o responsável pela gestão dos recursos dos respectivos regimes próprios tenha sido aprovado em exame de certificação. E, ao meu entender, pelo que está estipulado, por uma única razão, por constar que tem que ter conteúdo a respeito de mercado de derivativos, eu entendo que o dirigente tem que ser certificado com o CPA 20. Porque no CPA 10, este conteúdo de mercado de derivativos não consta no conteúdo programático do curso de CPA 10. Meu entendimento. Porque, lógico, isso é normal, pode ter dirigentes só com CPA 10, mas eu acho que deve haver evolução. É muito importante, porque grande parte dos fundos de investimento na parte dos ativos, existem sim derivativos, e vocês precisam ver no dia a dia como funciona. Precisa ter o conhecimento suficiente para estar não só analisando na parte do credenciamento, como também acompanhando depois da aplicação no dia a dia. Artigo 3º. A União, o Estado, o Distrito Federal e o município deverão observar na gestão dos recursos dos seus regimes próprios as seguintes obrigações, além daquelas previstas na resolução. Nota que cada item que eu colocar agora começa com uma interrogação, termina com uma interrogação, cutucando vocês mesmo. É questionando vocês, você faz, você tem, você cumpre. Lembrar que todos aqui, provavelmente, quando acordam, só sabem que uma coisa que existe é verdade. Que vocês só podem fazer tudo e exatamente tudo em virtude de lei. Certo? E aqui estão então os questionamentos. Na gestão por entidade autorizada e credenciada, credenciamento, realizar processo seletivo e submeter à instância superior de deliberação. Nota, credenciamento é para cada um ter o seu. Você, da mesma maneira que você vai fazer a sua política de investimento, você tem que ter as regras pelas quais você vai habilitar ou não determinada instituição financeira. Não pode ser apenas que todo mundo tenha que correr a um tipo de credenciamento. O Ministério, quando quis credenciamento das instituições financeiras, quis que cada regime próprio tenha a sua vida própria e faça o seu. Não acesse em lugar algum apenas um e todo mundo tem que se dirigir para lá. Essa não é a essência do credenciamento. Está na lei, está aqui. Você faz processo de seleção de gestor para administrador?
Foi submetido esse documento para apreciação do Conselho? Formalmente. Cadê o documento de credenciamento, onde tem todas as regras e os ditames, e submeteu para o Conselho falou, é esse credenciamento que eu quero. Ou não é esse, altera, exclui, inclui, e não ser um único apenas para ser usado no mercado. Cada um tem que ter o seu. Inciso 2. Exigir da entidade autorizada e credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, a prestação de contas através do extrato da sua aplicação. Isso corriqueiramente acontece. Mas, por incrível que pareça, tem instituição que pena em mandar informação e tem fundo que dá 2, 3 meses sem informação porque o banco ainda não mandou. Isso é fato. Pelo amor de Deus, atente. Mensalmente você tem que ter cada um dos seus investimentos todos registrados lá e apurados. 3. Realizar a avaliação do desempenho das aplicações efetuadas por entidade autorizada e credenciada, no mínimo semestralmente. Ou seja, você tem tudo lá investido. Alguém já parou depois de tudo investido em 6 meses e falou, para, vamos analisar tudo, ver como está indo, o carro vai mudar de direção, vamos pôr ele na linha de novo, reavalia, faça o rodízio das entidades, reavaliação através de rodízio. Aquele que está indo mal, saca dinheiro, penaliza, beneficia aquele que está indo bem, e vai fazendo isso periodicamente, mas não deixe de fazer. Você está oxigenando as suas aplicações. Não é porque você fez uma carteira uma vez, que ela está na mesma há 3, 4 anos. Eu tenho certeza que isso acontece às vezes aqui, se eu tivesse que perguntar ou pedir para levantar a mão. Semestralmente está na lei. Reavalie, faça o rodízio, penalize quem está indo mal, beneficie quem está indo bem. 4. Zelar pela promoção de elevados padrões éticos na condução das operações relativas às aplicações dos recursos operados pelo regime próprio, bem como a beneficência dos procedimentos técnicos, operacionais e de controle das aplicações. Ética, a palavra que a gente tanto quer ver, que tanto impera por não acontecer, e vocês têm que fiscalizar, vocês têm que estar em cima. O Instituto tem um código de ética? Eu acho que quase ninguém tem. A gente vai vir pela lei da maneira que está agora, levantou a mão ali, ó. Depois você pede a cola da Regina de Praia Grande, ela tem, pede o dela lá para cada um, já tem um ponto de partida. Tem que ter um código de ética. Como se vai dar as relações com fornecedores, com terceiros, com todo e qualquer que tiver qualquer relação com o regime próprio. Tem regras, não é simplesmente da maneira que se bem entende. Aqui tem o contexto todo por trás do progestão. Pela lei que está vigente, a partir de 1º de janeiro, já entraria em uso a questão do progestão. Mas acho que ainda provavelmente vai sair uma portaria prorrogando essa data um pouco mais para frente. Porque é um mundo à parte falar de progestão. Da mesma maneira que é um mundo à parte falar da parte de investimento, das análises, é um outro mundo falar do cálculo atuarial. É um terceiro mundo que vocês vão passar a conviver, que é o progestão. É um mundo totalmente diferente, onde são metodologias, são métodos totalmente diversos do que vocês já estão acostumados. Só que está pela lei 1º de janeiro agora, não tem condição. Isso vai ser provavelmente grandes chances de ser alterada essa data. Outro ponto. Elaborar relatórios detalhados, no mínimo trimestralmente, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades das operações realizadas nas aplicações dos recursos e a aderência à política anual de investimento e suas revisões, e submetê-los às instâncias superiores de deliberação e controle. Quem que já recebeu do seu instituto o relatório trimestral, mostrando a análise desses últimos 3 meses, e a execução da política de investimento? O que vocês estão prometendo fazer para o exercício seguinte através da política de investimento, quando chegar lá 1º de abril, 2 de abril, 3 de abril, cadê o relatório de acompanhamento da política de investimento dos primeiros 3 meses de 2017? Já foi submetido para algum conselheiro uma apreciação de um relatório desse? Aqui. Cadê
Cadê os relatórios trimestrais de rentabilidade e risco? Item 6. Assegurar-se do desempenho positivo de qualquer entidade que mantiver relação de prestação de serviços. Tem o código de ética. Tem terceiro, trabalhando com regime próprio ou consultoria, veja a questão do desempenho positivo. Tem algo que desabone? Tem aí um retrocesso, um passado, informações? Tome cuidado, está na lei. Você tem que ter conduta ética no dia a dia e ter parceiros éticos que trabalhem da mesma maneira que você trabalha. Aqui, o Google, nosso pai dos Googles, antes era adicionar o Aurélio, né? Hoje você tem o Google para você fazer suas pesquisas e ver os seus prestadores de serviço todos como estão no dia a dia. Portaria 519, 8. Disponibilizar a seus segurados e pensionistas a lucidez, a informação a quem é o dono do dinheiro. Política de investimento, as aplicações de resgate que é o formulário do APR, composição da carteira no prazo de até 30 dias após o encerramento do mês e os procedimentos de seleção das eventuais entidades autorizadas e credenciadas. Ainda tem mais alguns itens sobre o artigo 3º. Informações relativas ao processo de credenciamento, que a gente já mencionou. Relação das entidades credenciadas para atuar com regime próprio e respectiva data de atualização do credenciamento. Lembrar que ele também não credenciou uma vez aquela instituição financeira que vai ser parceira, nunca mais você pede absolutamente nada. Tem um prazo, a cada 6 meses, de novo, oxigênio, peça de novo, está tudo ok, como está indo. As datas e locais das reuniões dos órgãos de deliberação colegiada e do comitê de investimento. Ou seja, o servidor tem que saber, está lá, o que está acontecendo lá dentro hoje? Estão se reunindo, porque está tendo reunião do conselho deliberativo para aprovar a nossa política de investimento. Quando vai ser? Eu quero depois ler, quero ter acesso. E os relatórios trimestrais para o conselho novamente. Na gestão própria, antes da realização de qualquer aplicação, operação, olhar o credenciamento prévio. Para o credenciamento deverão ser observados e formalmente atestados o ato de registros da entidade perante o Banco Central, a CVM. De novo, observação de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro. E ausência de restrições que desaconselhem um relacionamento seguro. Regularidade fiscal e previdenciária da instituição que vocês vão trabalhar. Ainda se alguém está vendendo do fundo, tem a figura do distribuidor, depois que a gente falar de fundo de investimento, vai aparecer lá quais são as figuras que trabalham com fundo de investimento. Para os distribuidores também vale a mesma coisa. Deverá ser realizada análise e registro do distribuidor, instituição integrante do sistema de distribuição ou agente autônomo de investimento, certificando-se sobre o contrato para distribuição e mediante mediação do produto ofertado regularmente na CVM. Você vai na CVM e consulta. Esse é um distribuidor de fundo, vou lá, ele está registrado, ele é agente autônomo, ou seja, ele está habilitado para trabalhar ou não. Se assim não tiver, você não pode ter um mínimo relacionamento. De novo, está na lei. Análise dos quesitos verificados nos processos de credenciamento deverá ser atualizada a cada 6 meses e as aplicações que apresentem prazos para desinvestimento, inclusive prazos de carência e conversão de cotas, deverão ser precedidas de atestado do responsável legal. Tem que ir lá, fazer o regulamento certinho, o documento e assinar embaixo. A União, Estados, Comitê de Investimento. Passou a ser obrigatório para exatamente todos a partir de 1º de janeiro de 2015. E pasmem, eu encontrei regime próprio ainda que não tem o Comitê de Investimento instituído. E nota, tem que ter um documento de formalização. O tribunal vai bater lá e falar, quero saber como que é. Quem pode sentar na cadeira do comitê? É o cargo que vem da onde? Formalize. Tem um comitê. Mas não diz qual é o período que o comitê se reúne, a periodicidade, quem senta na cadeira. Se não tem formalizado, está tendo a reunião do comitê de investimento, o estagiário pode sentar e falar, também sou do comitê de investimento. Não está escrito em lugar nenhum.
que ele não pode ser, formalize, faça um documento para não te dar problema. A estruturação, composição e funcionamento será estabelecida em ato normativo pelo ente federativo, devendo atender no mínimo aos seguintes requisitos. Então fica a lição de casa, o que precisa ter para a constituição do Comitê de Investimento. Artigo 3º-A, é justamente sobre o que ele está falando. 6º-C, a classificação do regime próprio como investidor qualificado ou investidor profissional é muito séria, porque tem a ver com a questão do progestão. Por quê? A partir de janeiro, da maneira que está, ninguém poderia investir praticamente em nada se não tiver aderido ao progestão, se não tiver o CRP em dia e alguns outros critérios que você vai depois receber um carimbo do Ministério dizendo: você tem capacidade sim, pelos controles que você tem dentro do regime próprio e pela questão das certificações, comitê de investimento, tudo direitinho, eu, Ministério, carimbo você e deixo você agora ter acesso a fundos como sendo investidor qualificado. São 4 níveis que está mencionado. Você conseguiu atender a excelência de controle? Agora eu, Ministério, te carimbo e te dou a oportunidade de você passar a ser investidor profissional e ter acesso a fundos mais rebuscados, com um grau de risco maior, mas que pode também te trazer uma rentabilidade maior. Da maneira que está, por isso que eu falei que o prazo deve ser alterado. Isso é um mundo que vem pela frente do progestão, mas você vai ter que subir escadinhas de controle, que ainda hoje ninguém tem implementado. Está até em audiência pública, a minuta do progestão. Todo mundo pode ir lá ler, fazer comentários. Eu acho que não devia ser assim, altera, para que depois, quando não saia, não dê tanta complicação para vocês executarem no dia a dia. Porque justamente o progestão, a portaria que instituiu é 185 de 2015. Tem por objetivo incentivar os regimes próprios a adotarem melhores práticas de gestão previdenciária. Tanto se fala, o painel de todos aqui foi gestão previdenciária, em todos os termos, que proporcione maior controle dos seus ativos e passivos e mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade. A adesão vai ser facultativa. Tudo bem, não quero aderir. Não quer aderir, não tem problema. Você não vai ter acesso, como investidor qualificado ou investidor profissional, àquela enormidade de fundos que é por bem que vocês invistam para te trazer a rentabilidade que você precisa e necessita para honrar o seu passivo atuarial de anos para frente. Não quer? Não tem problema. Vai deixar de ter acesso a produtos muito bons. A certificação institucional no âmbito do progestão será concedida aos regimes próprios que cumprirem ações nas dimensões de controles internos, governança corporativa, educação previdenciária. Constará de 4 níveis de aderência e terá prazos de validade de 3 anos. É o que eu mencionei, está aí em audiência pública do Ministério.